Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast e nova API da Village Marcas e Patentes. Meu nome é Fernanda Halter e hoje eu vou conversar com Daniel Miller. Daniel, é uma honra, um prazer estar aqui contigo. A gente já se conhece aí há mais de 10 anos, né? Já participei de muita palestra, muito workshop teu, acompanho tua trajetória e tua carreira, então é muito gratificante para mim hoje esse momento. E para quem não te conhece, né, quem é o Daniel Miller? Essa é uma boa pergunta. Primeiramente, obrigado pelo convite. O que as pessoas vão encontrar hoje nesse podcast? Um caminho que a gente tem aplicado com milhares de empresários, empreendedores, para fortalecer sua própria marca, seu posicionamento e, acima de tudo, saber se vender. Nós vivemos um novo momento hoje em que nós estamos vendo, por exemplo, uma indústria farmacêutica gigante, um distribuidor, em que o diretor é o garoto propaganda. A gente conhece uma rede de lojas, se não a maior rede de lojas do Brasil, em que um dos diretores é o garoto propaganda. Parece que esse modelo da Apple, né, onde o Steve Jobs era o garoto propaganda, agradou o público. Daniel, mas eu tenho uma matrizaria, eu tenho uma empresa de insumos químicos, eu tenho uma confecção. Como eu me destaco nisso? Então esse é o assunto de hoje. Eu quero te agradecer porque a gente já se conhece há algum tempo e eu tenho uma imagem do teu posicionamento. Lá atrás, quando tu começou, e como ele foi se construindo. Uma postura profissional, uma das profissionais mais competentes na área de marcas. E veja, isso tu construiu ao longo do tempo. Então, se eu repetir aqui nesse podcast, branco, 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 e eu perguntar o que a vaca toma? Alguns aí do outro lado devem ter dito água, né? Mas a maioria pensou em leite. Por que a gente pensa em leite? Tanto falar branco, branco, branco. Então, tudo que você repete se torna verdade. Quem é o Daniel? É alguém que queria entender por que algumas pessoas tinham sucesso e outras não. Eu nasci com um defeito grave, não pude evitar. Minha mãe é brasileira, meu pai é argentino e eles me fizeram lá na Argentina. Eu sou argentino, claro que se trata de uma brincadeira, mas não pude evitar. Minha mãe, eu nasci lá, com 14 anos eu vim pra cá. E quando eu vim pra cá, vim numa situação em que meus pais se separaram e a minha situação financeira era muito complicada, minha mãe não tinha muitos recursos. Então eu penei muito, né? Trabalhei juntando pino de bolão, trabalhei com a área de informática, professor de escola de informática. E um dia me fez essa pergunta: por que algumas pessoas têm êxito e outras não? Por que essa pessoa é casada e é feliz e essa outra é infeliz? Então esse mundo de filosofia, né, sempre esteve muito presente em mim. E eu comecei a procurar algumas pessoas, alguns mentores. Meu primeiro mentor, ele me explicou algumas coisas sobre o pensar, né? Ele tinha feito treinamento com um dos grandes mentores da época e ele trouxe isso para o Brasil, né? Joseph Murphy, americano, criou O Poder do Subconsciente, o livro O Poder do Subconsciente, e ele tinha feito aula com Joseph Murphy. Então, esse cidadão, que ainda hoje vive, ele é um grande amigo, mora no Paraná, ele me disse: Dani, nós somos o que pensamos. E quando a gente pensa em posicionamento, é isso. Somos o que pensamos. Então, há pouco tempo, algo em torno de 5 anos, eu conheço uma pessoa que é rica, mora em São Paulo, anda num carro grande. E aí eu fui perguntar: como é que você fez? Então, Daniel, essa casa é alugada. Eu pago 30 mil. E esse carro aqui é leasing. Mas no teu vídeo tu disse: se você quer saber como ficar rico, venha fazer meu curso. Minha pergunta é: no curso tu ensina a comprar um carro em leasing ou financiado e alugar uma casa? Não. Aí eu mostro como ter sucesso. Então também tem um pouco de fake news aí. Muita gente se diz bem-sucedida, mas não é a realidade, né? Ou seja, eu quero ensinar alguém e tô gravando num apartamento onde o porcelanato é 50x50 no máximo. Ou seja, tem que haver congruência. Dani, eu quero me posicionar como uma pessoa que tem sucesso na área da cirurgia estética. Seja um cirurgião de sucesso. Aí eu posso me posicionar como tal. Senão eu vou ter uma mentira. Por outro lado, também é verdade que tudo que eu repito se torna verdade. Então, se eu não sou um gerente de banco, por exemplo, e sou um estagiário, e quero me tornar um gerente de banco,
Se eu me vestir como um gerente, caminhar como um gerente, andar como um gerente, falar como um gerente, eu vou chegar lá. Essas coisas todas eu aprendi na minha trajetória. Eu era um cara que trabalhava com programação de computadores. De repente eu vi que o pessoal de vendas era bom. Olhei para eles e digo, cara, vender é legal. Né? Os caras tocam sino, ganham bem, tem carro 0, 3 namoradas, vou ser vendedor. E aí foi quando eu decidi ir para as vendas. Porém, eu não tinha experiência alguma. Sim, meu pai tinha sido vendedor a vida inteira, minha mãe também. Então veio no DNA um pouco desse lado vendedor. Mas eu fui aprendendo. E como aprendi? Por observação. Pelo menos quando eu comecei, haviam poucos livros, poucos cursos. E foi então que, por observação, por tentativa e erro, eu comecei a fazer algumas coisas certas. Fui para uma empresa em Porto Alegre e lá comecei a me destacar. Então foram alguns anos até que eu me tornei o melhor vendedor. Aquele ano foi um dos melhores anos da minha vida, porque no outro ano o sucesso se repetiu. E eu fui vendedor, o melhor vendedor de capa a capa, de janeiro a dezembro. E estava muito bem, e aí me ferraram. Me convidaram a ser gerente de vendas. Num primeiro momento, por ego, eu topei. Mas eu não entendia que ser gerente é diferente de ser vendedor. E eu quase fracassei. Meu diretor disse, perdi um ótimo vendedor, ganhei um péssimo gerente. Mas eu fui treinar liderança. E foi aí que tive contato com algumas empresas, entre elas uma empresa americana, e essa empresa me treinou muito bem na área de liderança. Voltei para minha empresa, e quando eu voltei para minha empresa, eu já vi as coisas diferentes. Fiz daquela equipe o melhor time do ano, fui convidado a ser gerente regional, gerente nacional de vendas, galguei vários degraus em várias companhias, cheguei à direção de empresa, e aí chegou a hora em que eu queria ter meu próprio negócio. Eu senti esse chamado e eu montei um Instituto Cada Vez Melhor. O Instituto Cada Vez Melhor é um centro de treinamentos, então eu atuo na área de treinamentos há 30 anos. E eu me posiciono na internet de um jeito e no mundo prático de outro. Por quê? Aprendi com Augusto Cury. Augusto Cury é um dos maiores psiquiatras que existem, mas ele se posiciona como o cara da ansiedade. Na internet tu conhece como o cara da ansiedade. Quando eu perguntei para ele, por que tu faz só ansiedade? O marketing me disse que eu tenho que pegar um assunto. Então eu escolhi vendas dentro da internet. Então quem me segue nas redes sociais vai perceber que tudo que eu falo nas redes sociais é sobre vendas. Mas eu tenho treinamentos de como falar em público, já treinei muita gente da área política, senadores, deputados, governadores, inclusive quase treinei um presidente, mas enfim, passou perto. Se eu tivesse treinado talvez teria sido bom. Mas o fato é que eu passei minha vida toda me preparando para esse tempo que eu vivo hoje. De uma sabedoria na qual eu ajudo pessoas a se transformarem e terem melhores resultados. Em vendas, eu te ajudo a dobrar, triplicar teus resultados através de um método que a gente chama de método 5 estrelas. Perfeito. Que bagagem, hein? Que trajetória. Muita. Eu já li, Fernanda, mais de 500 livros. Minha biblioteca tem mais de 1000, eu já contei. E uma coisa que me surpreende, é bom que todos saibam, dos 500 livros que eu li, alguns se destacam, obviamente, mas a grande maioria se resume em um livro. A Bíblia. Na Bíblia eu encontro todos os conceitos escritos de uma maneira, às vezes, que você tem que compreendê-la, mas, por exemplo, o livro de Provérbios é um livro de riqueza e prosperidade, quando você lê. O livro de Eclesiastes fala muito sobre o que não fazer, né? Salomão já no final da vida. Então, cada livro traz uma identidade. O livro de Neemias fala de estratégias. Então, quando você lê a Bíblia e lê os outros livros, percebe assim, cara, não existe nada embaixo desse sol, já tudo foi escrito. Mas as coisas precisam ser, às vezes, ditas de maneira diferente. Por isso que o Lair Ribeiro fez o sucesso que fez quando fez, com sucesso não ocorre por acaso, porque ele simplificou um conceito muito mais complexo que existia em outros livros americanos. Né? Perfeito. E o exemplo que tu trouxeste, Dani, foi muito interessante de hoje os CEOs, os líderes, né, das empresas estarem na frente, né, das propagandas, enfim. E a gente fala muito, né, de registro de marca, registra a marca, e as pessoas pensam que só empresas precisam registrar as marcas, quando as pessoas são marcas também, né? Então, como marca pessoal, né, como eu posso fazer para vender cada vez mais e cada vez melhor? Essa é uma excelente pergunta, porque ela vem ao encontro de um movimento que eu tenho visto crescer. Qual? Diretores que alcançaram sucesso nas suas empresas, fundadores, e que um deles, ou de repente é um diretor único, ele me chama e diz, Daniel, eu queria falar em público, eu queria dar palestras. Tu não entende muito bem, porque o cara tem uma empresa super bem sucedida, que fatura milhões,
Peraí, não entendi. Você quer ir para o mundo das palestras? Eu quero contar minha história. Então eu noto um chamado para que pessoas que já alcançaram o sucesso possam contar. Porque imagino eu que, como eu conversei com alguns, tem tanta gente às vezes falando sem ter background, sem realmente, né, só porque leu aqui ou acolá, não tem o sucesso, que eles dizem, cara, eu também quero contar minha história. Então hoje eu preparo muitos empresários para que eles montem uma palestra e a gente estrutura isso. A comunicação é feita de 3 pilares: conteúdo, forma e estrutura. O que mais preocupa na hora de comunicar é a forma. Mas na realidade o mais importante é a estrutura. A hora que eu monto para ele, ele se lança. E ele começa a ficar famoso, porque outro, né? Podemos pagar o Caíto Maia. Caíto Maia da Chili Beans não cobra pelas palestras dele, mas, claro, tu paga todas as despesas, mas ele tem que poder fazer propaganda da própria empresa. Então, se torna uma ferramenta de marketing. Claro, desde que a palestra seja interessante. Então, eu penso que cada palestrante, ou melhor, cada empresário que se posiciona, deveria registrar sua marca. E por que eu acho que deveria registrar sua marca? Uma forma de proteger. Porque, sei lá, o cara se chama João Schlindenwein, né? Cara, ninguém vai pegar minha marca. Alguém pega e já era. Eu sempre lembro de um caso de um amigo meu, que foi o meu primeiro treinador de vendas. Ele era meu colega de trabalho. E ele montou uma empresa de fazer cópias. Comprou umas copiadoras lá de uma determinada marca e um birô de cópias. Ele montou a primeira, montou a segunda, montou a terceira dentro da Unicinos. Tava indo super bem. Não vou citar o nome agora, mas o nome da empresa era um nome muito legal. E alguém foi lá, olhou no registro de marcas e o nome não estava registrado. Essa pessoa foi lá, registrou, se apropriou, né? Na realidade, tu não registrou, eu posso registrar. Ele registrou o nome, resultado. Quando ele viu o que tinha acontecido, ele se decepcionou, tentou reverter, não conseguiu. Ele é advogado, hoje é juiz. E ele se decepcionou. Ele vendeu a troco de banana aquelas unidades porque aquilo causou uma tristeza profunda. E da mesma forma, uma pessoa que daqui a pouco tem um nome forte, mas que não registrou sua marca. É importante registrar a marca. Eu penso que isso é falta de conhecimento, falta de educação em relação ao que existe. E também porque o Brasil é um país que ainda podemos chamar de um país pobre, não nas riquezas que ele tem, mas o empresário é muito limitado e às vezes não tem esse recurso. Então, ele não coloca entre prioridade. Depois eu vejo, depois eu faço, uma hora eu faço. Quando na realidade ele deve fazer antes de começar a carreira. Exato. Cada vez mais, né, tem pessoas físicas, profissionais liberais, hoje a gente fala, né, de muito digital influencer aí se lançando também. E tu comentaste assim, eu aparento ter sucesso, mas eu não tenho de fato, né? Então, como que eu vendo? Eu tenho que ter a competência, eu tenho que ser competente na minha área, né? Eu tenho que ter os cursos, eu tenho que, enfim, dominar o meu mercado, mas isso só não basta, né? Eu tenho que parecer ser competente também. Eu tenho que me tornar atrativo. Tem uma frase que diz assim, eu gourmetizei a frase e trago ela assim no treinamento de vendas. Se eu compro, eu vendo. Eu repito isso o tempo todo. Se eu compro, eu vendo. Se eu, Daniel, não me compro, eu não me vendo. Uma vez, uma corretora de imóveis combinou com a minha esposa de olhar uma casa. Dani, amanhã nós vamos olhar, ok, fui junto. Era uma corretora que eu conhecia. Tudo bem, tudo jóia. Perguntei, e essa casa? Foi tua mulher que escolheu, já te aviso, foi tua mulher que escolheu. Quando ela fala isso, o que ela tá falando? Lavei minhas mãos. Porque ela não comprava aquela casa. E de fato, quando nós olhamos, a casa estava maquiada com gesso e tal. Quando terminou a visita, eu disse assim, essa casa não é muito boa. Não, Dani, não. Se eu não compro, eu não vendo. Naquele mesmo condomínio eu perguntei, mas tem alguma casa que tu, aqui dentro, porque eu gostei do condomínio. Tem, a casa. Eu não sei nem o que ela falou, mas eu sabia que a casa do médico era, segundo ela, a melhor casa na opinião dela. Quando eu compro algo, eu vendo. Então veja, se eu hoje fosse vender Ferrari, eu precisaria de um trabalho, de um treinamento. Por quê, Daniel? Eu gosto de Ferrari, eu acho a Ferrari uma marca maravilhosa, mas eu não compraria uma Ferrari. Eu compraria uma lancha de sei lá quantos pés. Porque o meu parquinho
Eu gosto de andar na água. Não é de pegar uma Ferrari e roncar. Daria uma volta, alugaria, tá tudo bem. Mas eu não sei se eu colocaria 6 milhões, 5 milhões numa Ferrari. Entende isso? Então, como que eu vou vender? Alguém vem lá, ô Daniel, tudo bem? Me fala essa Ferrari. Ah, ela é ótima nisso, que isso. Tá, mas tu compraria, botaria 6 milhões? Só se eu mentir. Eu dizer, sim, com certeza. Porque a verdade é, não. Então, se eu compro, eu vendo. Eu precisaria ir pro meu diretor, gerente lá e dizer assim, cara, me convence que vale a pena se eu tivesse 6 milhões para colocar 6 milhões nisso. Entende? Então, quando eu vendo um produto, eu tenho que ter total consciência. Eu tenho que estar convencido que aquele produto é bom. Se eu compro, eu vendo. Muita gente nas empresas hoje não consegue vender o que gostaria de vender porque não compra. Nem ela compraria. E eu faço essa pergunta para os vendedores. Você compra? Você compraria? E eu, na resposta, eu já vejo. Não é assim, claro que eu compraria. Não. Quero ver a energia do... Com certeza. Eu quero sentir daquela pessoa uma vibração que compraria. E isso vale para a pessoa. Ou seja, eu ainda não adquiri o sucesso. Como que eu vou me vender como uma pessoa de sucesso? Ou, eu vou falar de riqueza e prosperidade, mas a pessoa não é rica. Se eu acredito que eu sou rico, eu vendo. Aliás, quem ensina isso, e nós temos que aprender com tudo, são psicopatas. Quem é o psicopata? É aquele que mente e acredita na própria verdade, na mentira dele. Então, o psicopata, apesar de ser uma pessoa que está perturbada, mas eu tenho que entender o seguinte, ele é um cara que tem um teco-teco, um aviãozinho que não sairia aqui de São Leopoldo para Canoas, não chegaria. É um avião que não tem recurso, ou seja, ele não tem conhecimento, não tem habilidade, não tem atitude, tudo errado. Mas ele dá 2 voltas ao mundo de tanto que ele acredita nele. Por outro lado, uma pessoa que é super capaz, super inteligente, uma inteligência acima da média, um QI elevadíssimo, se formou, estudou em 2 faculdades, fez pós, tá toda preparada, mas... Gagueja, tem medo. Então ela tem um Boeing, e esse Boeing tá ali em São Leopoldo. Ele não sai do lugar. No Salgado Filho, não sai do lugar. Por quê? Porque parece que tem um dia de maio em que tudo dá certo. Perfeccionismo, espero demais. O outro já foi. Então o que eu te diria? Eu preciso me comprar. A pessoa, o vendedor, você que está nos assistindo, você precisa se comprar. Mas como é que eu ensino algo que eu ainda não adquiri? Você já ajudou alguém a adquirir isso? Porque um cirurgião não precisa ter, por exemplo, um cirurgião cardíaco. Ele não precisa ter um ataque cardíaco para ser um cirurgião cardíaco. Mas ele já operou muita gente. Tu, Fernanda, tirou férias, vai para Maldivas. Estás diante do avião que vai te levar a Maldivas. E tu chega pro comandante do avião e pergunta pro piloto: e aí, quantas horas de voo? É meu primeiro voo. Tu viajaria tranquila? Não. Não, porque eu quero mais experiência. Da mesma forma, eu tenho que mostrar que eu tenho experiência numa cirurgia cardíaca ou em qualquer área. Então, se eu compro, eu vendo. Esse é um conceito fundamental. Em vendas, tem alguns pilares que as pessoas esquecem. Por exemplo, o primeiro, eu tenho que ter um objetivo claro. Se eu vou dar uma palestra para falar da minha empresa, porque eu estou vendendo a minha empresa, como Caíto e tal, estou fazendo uma divulgação, marketing, eu tenho que ter clareza. Estou indo para esse evento para quê? Para falar da empresa. Então dá uma olhada se tu falou da empresa. Número 1. Vê se o evento realmente veio ao encontro da tua necessidade. Como em vendas, eu tenho que vender 100 mil, 1 milhão, é a minha meta, é a minha direção. Tenho a meta clara? Tenho a estratégia? Tenho. Conheço o que eu vendo? Compro o que eu vendo? Compro. Aí eu vou para a técnica. Só que muitos vendedores querem vender falando. E o grande ponto não é vender falando, é vender perguntando. Então uma das ferramentas mais poderosas é a pergunta. Tu fez uma pergunta, eu tô aqui colocando o que eu penso, o que eu acredito. Então quem tá falando mais? Eu. Por quê? Porque você tá fazendo as perguntas. Quem fala mais num diálogo? Quem pergunta. Quem conduz o diálogo é quem pergunta. Então, num processo de marca, num processo de posicionamento, é muito importante ter domínio da comunicação. Porque tu pode me fazer uma pergunta, mas eu também posso te fazer outra pergunta. Ou eu posso pegar a tua pergunta e levar numa outra direção. Comunicação é fundamental no processo de construção de marca, como tal. E sim, lógico, a gente tem que ter a segurança de que tudo que está sendo construído é sólido. Porque senão vem alguém e leva num simples registro antecipado. Exatamente. E acontece muito, às vezes nos discursos a gente fala isso e parece que é papo de vendedor,
Mas não, né? Não, a gente não tá tentando induzir, ameaçar, não é a forma. E quando a gente fala em tu compra, tu acredita no que tu vende, né? Se eu compro, eu vendo, enfim. Eu tenho muito claro isso. Se eu tenho coragem de vender algo para minha família, se eu fecho o registro de marcas para minha família, eu tenho que confiar e acreditar muito no meu negócio. Claro. Senão eu não ia colocar, Claro. né, as pessoas em furada, né? Então, eu acho que isso faz total sentido. E tu sente, de fato, quando tu vai em uma loja, quando tu vai em algum lugar, que a pessoa acredita ou não acredita. O quanto hoje a Fernanda acredita na Village, se eu fosse dar um 0 a 10, hoje é muito mais do que quando tu começou. Com certeza. Tu viveu situações, tu viu sinistralidades sendo resolvidas, tu viu clientes sendo protegidos, tu viu clientes te agradecendo. Então, esse background, essa bagagem que tu traz, te dá muito mais confiança de vender. Porque, claro que eu acredito, eu já vi tanta coisa boa, se eu compro, eu vendo. Da mesma maneira, por exemplo, a gente tem mentorias de vendas. São programas em que eu acompanho uma empresa ou uma pessoa, tem individual e empresarial. Recentemente nós fizemos com uma empresa que trabalha na área de vendas pela internet. Dani, a gente vende 5 mil por dia, de venda diária, e a gente quer triplicar esse faturamento. Eu olhei e como um médico que vê exatamente o diagnóstico do paciente, eu vi que havia um monte de espaço para crescer. Isso aqui dá tranquilo, bora. E aí apertei nas teclas necessárias, em 8 semanas, 2 meses praticamente, eles foram para 15 mil por dia. Estamos falando de R$500 mil por mês. Nossa, como é que eles fizeram isso? Porque a gente sabe aonde apertar. Tu conhece o registro de marca, tu sabe, isso pode, isso não pode, isso precisa, isso não precisa. Então, muitas vezes até, né, a pessoa diz, não, eu me viro sozinho, eu vou registrar isso lá e tal. E aí faz tudo errado. Esse dia uma pessoa me disse, Dani, eu tô pagando R$150 de contador. Eu digo, não pode. R$150 de contador é muito pouco. Não, é que é uma contabilidade digital. Eu entrei, descobri, não sei o que, tá tudo bem. Só que assim, e a dúvida que tu tem? Quem te responde? E se tiver alguma situação, por exemplo, em que tu tenha, vamos supor assim, um problema com o fisco, quem vai resolver? Quem vai fazer para você? Então, realmente, eu percebo que nós temos que ter um cuidado muito grande na hora da contratação. Eu tenho que ter um especialista que me dá a cobertura. Por isso que eu acredito tanto na Village e nos processos de marca. Perfeito. Eu costumo dizer que é cada macaco no seu galho, né? Não adianta hoje eu buscar, alguém me buscar querendo falar sobre vendas, não é o assunto que eu domino o meu negócio, né? Assim como não adianta alguém buscar o Daniel para ensinar, para conduzir esse processo do registro. Cada macaco no seu galho e tem investimentos que a gente não pode deixar de fazer num bom contador, numa boa empresa de registro de marcas, né? Num bom treinamento, que são investimentos. Eu trabalho com muitas pessoas e muitos profissionais. Um deles esse dia disse para mim, não, porque eu tô fazendo isso, Ju, tu tem registro dessa marca? Não. Digo, cara, então vou te dar um telefone de uma pessoa, eu te indiquei, lembra? Então o que acontece? Às vezes a pessoa ignora, não sabe que ela precisa, tá? Ela nem sabe que tem registro. Eu já vi gente, por exemplo, entrar no mundo digital e começar a divulgar um nome, e eu dizer assim, tu tem o www do teu nome? Não. Tu já olhou se tem livre? Não. Aí eu vou e o cara tem uma sorte enorme que o nome tá livre. E o cara compra agora. Não, depois eu vejo. Não é depois, é agora. Por que agora? Porque depois é nunca. Tu vai empurrando com a barriga, quando vê, já era. Então é importante tomar essa decisão rápida. Eu tenho o meu, e eu ouvi isso numa apresentação tua. Hoje meu domínio, Fernanda Halter, é registrado em função disso. Pois de uma palestra que eu ouvi tua. E é um investimento mínimo. Baixíssimo. Né? Baixíssimo, diante do que ela me proporciona. Eu devo ter, sei lá, uns 50 domínios. Por quê? Porque cada projeto que a gente faz, a gente cria o domínio. E sofro quando às vezes tem um projeto novo, que eu acho um nome que é ideal e eu digo, putz, já tem esse seu registrado. Recentemente um amigo meu me disse, Dani, tu tá usando domínio tal? Cara, pior que não, a gente reservou e não tô usando. Tu me vende? Vendo. Vendi. O valor que eu vendi esse registro para ele, lógico que eu já tinha pago há alguns anos, ele não só me ressarciu, mas como teve um lucro, eu ganhei com isso. Então, perceba, às vezes pode ser até um investimento, né? Sim. No caso da marca, com certeza. Se eu vou vender a empresa,
é quase que situação sine qua non que a empresa tenha registro. Ou por acaso uma marca famosa não tem o seu registro? Tem o registro, né? E hoje nós temos que entender que o profissional, aquele que está à frente, por exemplo, se a gente pegar a Van, a gente acha que o Luciano Hang é o maior acionista. Não. Ele é um dos acionistas. Ah, mas é ele que aparece. Isso. Às vezes na empresa tem que ter um garoto propaganda. E às vezes tem aquele mais tímido que não quer se meter e tem aquele que adora, né? Que é arroz de festa, como é o caso do Luciano. Então veja, uma dessas pessoas tem que se mostrar. Porque hoje estamos vendo uma era em que as pessoas querem comprar de pessoas. O próprio Instagram, se eu abrir uma empresa lá, eu vou ter pouquíssimos seguidores. Por quê? Pessoas não seguem empresas. A não ser uma empresa mais tradicional ou uma fama tipo Harley Davidson, o cara segue porque segue um movimento, né? Mas não segue a empresa, segue as pessoas. E aqui um detalhe importante, Fernanda. Nós temos que ter clareza dos nossos valores, da nossa identidade. Por quê? Porque eu, Daniel, tenho valores que eu não abro mão. A Fernanda tem valores que não abro mão. A Fernanda tem valores que para mim não são talvez importantes, para ela são. Te dou um exemplo. Uma vez um cliente meu me chamou e disse assim: Dani, queria que tu conhecesse meu novo gerente, minha nova gerente. Fui lá conhecer uma mulher maravilhosa, incrível, energia, treinava. Digo, cara, que acertada, hein? Tomara que dê certo. Tinha passado mais ou menos um mês, ele me chamou: Dani, tem como vir aqui conversar comigo? Tenho. Aí eu fui lá, o que houve? Cara, não vai dar pra segurar a pessoa tal. Por quê? Porque ela mora na cidade de Portão, eu trabalho em Campo Bom, e o horário de nós entrar é 7h30. E ela tá chegando 7h35, 7h40. Ah, a questão de pontualidade? Esse diretor, para ele, pontualidade é inegociável. Ou seja, isso é respeito para ele. Veja, talvez para alguns de nós, pontualidade é importante, a gente tem que respeitar. Mas não é uma sangria desatada. Para ele, não, é sangria desatada. Talvez na vida ele não tenha chegado uma vez em nenhum lugar 1 minuto atrasado. Então, para ele, isso é situação sine qua non. Eu fui conversar com a gerente. E aí, tudo bem? Como é que tá as coisas? Ah, tá legal. Como é que tá para vir para cá? Pois pego bastante trânsito. A que hora tu chega? 7h30, 7h35. Hoje que eu cheguei 7h50 porque realmente estava bem pesado. Tinha que olhar minha filha e tal. Entendi. Mas também eu fico até as 9 aqui. E até que horário tu... Até 5h30. Aí deixa eu ver se eu entendi. Teu horário é 5h30, tu fica até as 9. Quantas vezes? Ixi, eu perdi as contas. É que tem muita coisa pra fazer. Eu, Daniel, queria essa profissional comigo. Porque ela trabalha por resultado. O meu amigo trabalha por horário. Isso pra mim é um bom exemplo do que é valor, entendeu? E não tem certo nem errado. Ai, nossa, que absurdo. Não. Pra ele, o valor é pontualidade. Pra mim, o valor é resultado. Não que não seja pra ele. Então, nós temos que ter clareza dos valores. Como que eu tenho clareza disso? Pega um papel, uma caneta e escreve o que você não abre mão. Então eu escrevo os valores. Aí eu escrevo a missão da empresa, ou seja, qual é a razão de ser. Aí eu escrevo a visão, onde a gente se enxerga. O nome disso é planejamento estratégico. Muita gente acha que isso é para grego ver. Não, isso é a cara da empresa. É assim que nós funcionamos. E tem muito a ver com quem? Com o diretor, a diretora, com aqueles que dirigem. São eles que dão essa direção. Tanto é que quando eu contrato um funcionário e ele tem o nosso jeitão, o que é o nosso jeitão? É os nossos valores, né? Eu trabalhei numa empresa em que um dos valores era respeito com todas as pessoas. Uma colega minha maravilhosa, incrível, uma profissional exemplar, mas ela tinha um pouco dessa coisa de às vezes gritar e se passar. Pediram para ela sair por causa desse movimento. Então entendamos, nós temos que estar em sintonia com os valores. A marca, ela tem que passar esses valores. Então, se uma das coisas que eu passo é confiança, a marca tem que passar confiança. Quando eu digo a marca pessoal. O jeito que a pessoa se veste, né? A inovação. Vai usar um tênis colorido, por exemplo. Inovou, porque o tradicional seria usar um sapato, um tênis branco. Então, nós também comunicamos tudo comunica, né? Mas a roupa comunica, a postura comunica, as palavras que eu pronuncio comunicam. Eu assisto alguém que está falando, de repente a pessoa fala menos. Eu desligo na hora, eu paro na hora. Eu falei brincando, tá? Só para avisar. Então, o ponto fundamental é, eu tenho que dominar minha comunicação, porque cada palavra que eu uso vai falar uma coisa ou outra. Nós estamos vendo aí no cenário atual da política,
né? Cada palavra que é citada, opa, tá indo para cá, opa, tá indo para lá. Porque palavras dão nortes, são ventos. Então a comunicação é fundamental nessa formação do perfil, do posicionamento. Perfeito. E tudo é passível de treino, né, Dani? Ninguém nasce pronto. Às vezes as pessoas têm mais uma facilidade ou têm um dom de se expressar, de se comunicar. Mas eu lembro que... Eu penso que se tu me falasse há 10 anos atrás, quando a gente, né, se conheceu, acho que faz mais tempo, inclusive, Também que acho. a gente faz mais tempo, que a gente estaria hoje aqui batendo um papo de uma forma tão fluida, eu ia dizer, não, capaz, né, imagina. E isso tudo tu vai treinando, tu pode treinar tua dicção, tu pode treinar tua oratória, tu pode... E hoje na internet tem muita questão de pessoas que ensinam conceitos de roupa, o que tu tem que usar para passar, né, tal coisa. E eu sempre sou do ponto de antes o feito do que o perfeito, né? A gente tem que começar, tem que se lançar, mas tem que ser um feito minimamente estruturado. Então, a frase que eu uso é melhor feito do que perfeito, desde que seja bem feito. Eu não falei perfeito, eu falei bem feito. E o bem feito significa, eu vou fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. A ideia me fugiu agora o nome desse autor ali, é Cortella, isso, obrigado pelo soprar, Cortella, né? Que ele dá o caso de um prato de massa, a mãe vai lá, corta um tomatinho em 4 e coloca. Aquilo é capricho. Então o capricho faz toda a diferença. E a gente nota o capricho. A gente nota o capricho nos detalhes. A Disney, o parque da Disney, o Magic Kingdom, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes e uma delas a gente foi e ficou num hotel que a gente permitia ficar mais tempo. Então, o parque fecha às 9, às 10, não sei. Eu sei que nós saímos de lá, era 11 horas. E eu vi os caras com lata de tinta. E aí eu perguntei para uma das pessoas lá, digo, escuta, é que nós pintamos a Disney todos os dias. Digo, como? Vocês pintam a Disney todos os dias? Claro, não é que pintam a Disney, mas já sabem que naquele poste... Normalmente o cara encosta o pé e fica sujo. Então eles têm os lugares, eles vão passando e pintando a Disney naqueles pontos em que ficou sujo do tráfego daquele dia. Para que no outro dia, quando a Fernanda for, que nunca foi, vai encontrar a Disney impecável. E isso é um desafio. Isso é um hábito. E sim, tudo é treinável. Tem pessoas que nascem e tem pessoas que desenvolvem. O que tem, Fernanda, é algumas pessoas que levam mais tempo. Eu já tive 8 gagos em treinamento e os 8 saíram falando em público. Eu já tive uma pessoa que talvez tenha sido um dos casos mais desafiadores. Ela veio, uma pessoa muito especial, inteligente, tudo, mas ela se emocionava com facilidade. Então, quando ela subia no palco, ela chorava e ela não se gostava chorando. Eu disse, olha, se o que tu tem é um reflexo da tua emoção... Deixa eu ver. Aí eu olhei, não, tudo chorava. Na realidade era puro nervo. Havia um processo de boicote. Então eu fui trabalhando com ela, com muita paciência. O falar em público é uma habilidade que se treina. Tu treina a parte de conteúdo, que é o que tu tem, a tua história, a forma onde coloco as mãos, para onde eu olho, de que, né, é o que mais preocupa, mas é fácil de resolver, mas o mais importante é a estrutura. Mesmo com, sei lá, na época eu tinha mais de 20 anos de treinamento, hoje são mais de 30. Na época, eu não fiquei satisfeito. Ela falava em público, mas ainda não estava 100% segura. Recentemente, a vida quis nos unir novamente num evento. Chegou lá, é ela que vai palestrar. Digo, que legal, tu tá aí e tal. E ela palestrou e foi incrível. Então, eu vejo o quanto o ser humano pode. Lembra, Fernanda, são 30 anos que eu faço o que eu faço. Treinando pessoas. São mais de 50 mil pessoas. Então, eu tenho já a habilidade treinada de olhar para a pessoa e ver exatamente o que acontece. Dani, eu tenho um funcionário que está fazendo videochamada, mas ele não tem postura. Me manda ele pro treinamento. Aí eu faço um treinamento com ele e tal. Aí eu vejo que o cara, né, a postura dele não está ereta, a maneira como ele comunica, os gestos que ele faz. Tem gestos que são comprometedores. E as pessoas não se dão conta e usam ela no vídeo. Eu vejo o tempo todo. E normalmente, quando eu vejo, são pessoas que não tiveram treinamento ou que dizem, não, eu sei. Tá pagando um mico danado. Então, sim, tudo se treina. Habilidade de comunicar, habilidade de networking, relacionar, se treina. E a autoconfiança também pode ser fortalecida através de treino. Porque quando eu estou falando em público ou estou me comunicando com um diretor
eu tenho que ter autoconfiança. Às vezes eu tenho autoconfiança para entrar na produção e criar um produto novo, mas eu não tenho autoconfiança para pular de paraquedas ou para subir num palco. Então não é que eu não tenho autoconfiança. Falta confiança naquilo. Ou seja, eu sinto medo e o medo fala mais alto do que a confiança. Eu preciso trabalhar a minha autoconfiança para eu também falar em público. E é isso que a gente faz isso com maestria. Ou seja, hoje, eu trabalhando já há 30 anos com treinamento, eu posso dizer, não porque eu li, também li, mas tudo é treinável. Dani, tem uma pessoa que não mudou, porque não quer mudar. A mudança é verdade, ela acontece de dentro para fora. Então eu não consigo mudar a Fernanda. Mas eu consigo incentivar a Fernanda a mudar. Se tu decidir que eu quero mudar, tu muda. Sempre de dentro para fora. O estímulo pode vir de fora para dentro, mas a mudança acontece de dentro para fora. E a autoconfiança não tem a ver com a arrogância, né? Mas às vezes é uma linha tênue, tu não acha? De a pessoa tem o conhecimento, sabe, quer mostrar que sabe, mas às vezes acaba passando um ar de arrogância. O conceito de arrogância, o verdadeiro conceito de arrogância é tratar as pessoas de maneira diferente. Ou seja, eu tô diante de um guarda e eu acho que eu sou mais e eu perco o respeito por essa pessoa. Seja no olhar, na fala, no gesto, não importa. A minha comunicação, ela é arrogante com relação a essa pessoa. Agora, saiba de uma coisa, Fernanda. Tem algumas coisas que foram ditas lá no passado, por exemplo, não fica te aparecendo, né? A avó dizia isso. Mas quem não aparece não merece. Então hoje tem que aparecer. As redes sociais é um grande palco para a gente aparecer. A arrogância, muitas vezes, é o medo que alguns trazem, seja da pai, da mãe, da avó, que não é para ficar arrogante. Mas se eu sou uma pessoa segura, se eu sou uma pessoa confiante, se eu sou uma pessoa que acredito em mim, eu não me preocupo com o que os outros pensam. Então, Fernanda, vai parecer arrogante. Por isso que tu olha para um Pablo Marçal e parece arrogante, por isso que tu olha para um Donald Trump e parece arrogante. Eu conheço alguns grandes, né, do mercado das vendas e tal, eles parecem arrogantes. Quando tu fala com eles, não são. Eu fiz Legendário em janeiro de 2025, lá em Miami. 180 homens, todos eles high performance. Tava lá Thiago Brunet, Pablo Marçal, o David Leonardo, o Joel J. Eu achava o Joel arrogante para um caramba. Lá, quando eu tive de igual para igual, cara, ele é igual. Pelo contrário, ele é mais tímido, ele é mais questionador. E por isso que às vezes para alguns pode parecer arrogante sobre um outro olhar. Então entendamos uma coisa. Às vezes o ver alguém arrogante é mais sobre mim do que sobre o outro. Porque eu acho que aquela pessoa, né? Nossa, como é que cresceu tão rápido, não sei o que, e agora não dá nem bom dia. Sou eu que tô dizendo, pô, o que tá faltando para eu crescer tão rápido assim? Então há uma comparação. Por isso, cuidado com a arrogância. Às vezes, quem parece arrogante, não é. Pode ser tímido. E por isso que ele é um pouco mais... ele fica na dele e tu diz, nem se mistura. Não, é que ele é tímido, cara. Eu tenho vários casos de pessoas que são tímidas, mas não são arrogantes. Parecem arrogantes. Agora, de um ponto ou outro, eu não me preocupo com o que os outros pensam. Eu diria para qualquer pessoa que, dizem que eu sou arrogante. Você sente que é? Não. Então relaxa, meu, segue em frente. Alguém paga a tua conta? Não. Então, quando alguém fala isso, vai cuidar da tua vida. Boa resposta. Mas, e no mundo dos negócios a gente vê de tudo, né, Dani? A gente vê de tudo que é tipo de gente, tudo que é tipo de pessoa. E a questão do treino, né? Às vezes a pessoa nasceu pra isso, né? E eu vejo muito por mim lá atrás, se me dissessem, como eu comentei hoje, que eu estaria aqui agora, a gente estaria conversando num papo tão bacana, eu ia dizer, não, imagina. Quando me disseram, há 16 anos atrás, quando eu entrei na Village, que um dia eu daria uma palestra para um auditório lotado, eu disse, não, capaz, imagina. E hoje isso acontece de uma forma muito natural, mas claro que não foi natural sempre, exigiu muito treino, exigiu muita coragem, né? E até hoje, antes de vir, eu tava com uma borboletinha no estômago. E tem que dar. É gostoso. Paulo Altran disse, o dia que você não sentir a borboletinha no estômago, você tá confiante demais e vai cometer erros. Então esse frio na barriga dá, é natural. E ele não tá relacionado a público às vezes.
Tá relacionado a alguma coisa que me deixa assim, uma ansiedade boa, né? Ou seja, sei lá, o cara jogou na Mega Sena e tá ansioso para ver os números. É outra ansiedade. Eu não jogo na Mega Sena, então não sei bem como é que é isso. Mas o fato é, pode e deve te dar essa borboletinha no estômago. E tá tudo bem. Agora que tu falou, no tempo que tu tá na Village, eu arrisco a dizer que eu te conheci quando tu entrou na Village. Tinha um senhor que te acompanhava, que te dava treino, não sei quem era ele, não lembro dele. Ele me visitou, foi ele que me visitou primeiro. Porque eu tô no mercado há 30, então eu me lembro dele ter me visitado. E depois ele me apresentou você. Então é por aí que a gente se conhece, amiga. É que passa muito rápido, a gente começou muito cedo. Né? Tu começou com 9, eu com 8, então. Né? Então aí tá tudo certo. É que o tempo passa rápido, às vezes a gente acaba perdendo, né, essa percepção de quanto tempo. E a gente já falou em investimento, que treinamento, registro, tudo, né? Isso é muito importante, a gente tem que investir, né, em treinar, a gente tem que investir em não só ter a competência, parecer, que tem também mostrar isso, né? E tem formas de treinar isso, de mostrar. E imagina, né? Tu faz todo esse trabalho, desenvolve toda uma pessoa, toda uma marca e perde ali, como tu havia comentado, do teu amigo, né? Então esse é um risco que a gente diz para os empresários, empreendedores, enfim, não corra esse risco, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena, exatamente. E assim, Fernanda, hoje em dia eu vejo o empresário tomando mais consciência da necessidade de investir na sua formação e na formação das pessoas. Porque não faz muito tempo que os nossos pais, avós diziam que estudo ninguém te tira, faça a faculdade, com todo respeito às faculdades e universidades, mas isso virou muito comércio. Hoje eu conheço pessoas bem-sucedidas que não são formadas a nível universitário. Então, o nível universitário, eu fiz 2 faculdades, que paciência que tinha que ter para certas aulas que não agregavam coisa alguma, e num curso online ou numa palestra de final de semana, numa imersão, tu aprende muito mais rápido. Um treinamento internacional com Tony Robbins, eu fiz vários com eles, tu te transforma em 4 dias. Sim, o investimento alto, cada treinamento do Tony é $10 mil, para ter uma ideia. Mas o fato é, cara, o que eu ganho nessa transformação não tem preço, entendeu? Ou seja, não paga. Eu me torno um pai melhor, um marido melhor, um homem melhor. Então, às vezes tu vai encontrar algum treinamento que tem um investimento um pouco menor e é fantástico. Mas via de regra, os melhores treinamentos são aqueles que têm um preço maior. Porque não adianta, o barato sai caro. Então eu tô vendo o empresariado já passar pela fase de investir em si. E já tô vendo o empresariado hoje entender que assim como ele investe em máquinas, ele precisa investir nas pessoas. Hoje a matéria-prima mais importante são as pessoas. Como tá difícil encontrar gente e tal. Eu tenho minhas diferenças em relação a esse tipo de frase. Acho que tem muita gente à disposição e as pessoas não estão se encontrando. Mas o fato é, eu tenho alguém, por que não treiná-lo? Prepará-lo? Então sim, o investimento em treinamento é fundamental. E uma frase que é dita, uma palavra que é citada, pode mudar completamente o roteiro da tua vida. Em 2024, eu ouvi uma frase. Essa frase mudou minha vida a partir dali. Então, veja, todo mundo tá curioso, que frase é essa, né? Pois é, já vou falar. Mas o fato é, uma palavra muda. Então, por que não ir numa imersão de algum lugar que eu, claro, conheço, respeito, já me falaram bem, e viver a transformação? Porque sim, nós somos pensamento, comportamento e técnica. Esses são os 3 pilares que eu uso em treinamento. Pensamento é aquilo que eu penso. Por exemplo, se alguém me perguntasse lá em 2024, Daniel, quem é a pessoa mais importante da tua vida? Essa eu sei, eu. Porque se eu cuido de mim, eu cuido dos outros. Antes, eu poderia dizer assim, minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, os outros. Depois eu entendi que eu tinha que cuidar de mim para cuidar dos outros. Então, achei que eu estava batendo um bolão quando dei essa resposta para um homem de Deus. E ele disse, você não lê a Bíblia? O homem mais importante é ele. Quando você coloca ele em primeiro lugar, tudo muda. Essa frase mudou a minha vida. Porque eu, apesar de sempre ter estudado, mas eu nunca tive consciência, eu não estava preparado para virar a chave naquele momento. Então eu inverti totalmente os meus valores. Né? Eu ouvia falar em Deus, família e trabalho, né? Beleza. Mas eu não entendia isso conceitualmente. Passei a colocar ele em primeiro lugar, mudou. Uma frase muda tudo. Eu estava lá nos Legendários, fazendo, um amigo meu me convidou e ele me deu a mochila de presente. Uau, cara, obrigado, que legal.
E essa mochila representa muito quem faz Legendários, é um programa para homens, 3 dias e tal. E aí eu fui com aquela mochila e voltei com aquela mochila. E eu tava em Orlando, pensei, será que eu levo ela pro Brasil? Não, eu vou levar. Ela tem uma representatividade muito grande, essa mochila pra mim. E eu levei. E de repente, assim que eu cheguei, um amigo meu me ligou e disse, e aí, Dani, tudo bom? Tudo. Cara, tu fez. Tu me empresta a mochila? Não. Só que eu não falei não. Eu falei, cara, nem sei onde é que tá. Me envergonho de dizer, eu menti. Por quê? Porque eu que sempre me achei generoso, percebi que eu não estava sendo generoso. E generosidade é um dos pilares da prosperidade. Meu amigo foi 100% generoso. Ele me deu a mochila. É uma mochila dada, eu não estou capaz de dar, passar adiante. Minutos depois eu liguei para esse que queria a mochila. Digo, cara, achei, tá aqui. E ele foi, fez o roteiro dele, voltou e me devolveu melhor do que ela estava. Meu cunhado fez. Dani, tu me empresta a mochila? Claro. Aquele fato fez eu ver, Fernanda, que eu preciso trabalhar minha generosidade. O tempo todo a gente tem que estar disposto a se abrir e crescer. O nome disso é sabedoria. Então, esse conhecimento precisa ser colocado em prática para gerar sabedoria. Pode ser num nível de pensamento, mindset, os pensamentos que eu tenho. Enriquecer é difícil, então vai ser difícil para você. Ou, por exemplo, vender é chato, vai ser chato para você. São frases que alguém disse, eu guardei e tomo como verdade, chamadas de crenças. Eu preciso olhar para isso. E às vezes não é o que falta, é ir lá e mudar a crença. Não, é vergonha de ir lá e botar em prática. Ninguém fica bom naquilo que pratica pouco. Vai lá e faz. Não adianta, é que eu tenho uma crença limitante de falar em público, por isso que eu não gravo lives. Liga uma live e grava. Não sei o que, não sei o que. Preguiça. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Quando eu vejo, tô gravando um monte. Pensamento, comportamento. Persistência, disciplina, determinação são comportamentos. Eu tenho que olhar para isso e ver como é que estão esses comportamentos no meu ser. Será que eu estou trabalhando bem isso? E por último, as técnicas que aceleram o processo. Em vendas, uma das técnicas mais importantes é a gente saber fazer perguntas. Uma outra técnica também importante é você não saber trabalhar a procrastinação. Então, ter técnicas para responder rápido. Era o ano de 2015, quando eu estava no escritório, uma sexta-feira, julho, ou seja, era frio no Brasil, eu recebo uma ligação internacional. Minto, eu entrei no site da Tony Robbins lá, e me cadastrei. Queria receber informações. Fui no banheiro, voltei. Quando eu voltei, tava o celular tocando. Digo, quem é? Era ligação internacional, pensei, minha prima, né? Porque mora lá. Aí atendi. Hello, Mr. Daniel. Yes. Aí começaram a falar. Aqui é da Tony Robbins. Digo, não, peraí só um pouquinho. Não faz 5 minutos que eu acabei de me matricular. Tu já ligou? Sim. Vocês são rápidos, hein? Somos. Digo, não, peraí, eu sou de vendas e eu preciso entender isso aqui. Você tá na costa oeste, tá na Califórnia. Aí é verão. É sexta-feira. Certamente tu poderia estar na praia. Por que tu me ligou agora e não segunda-feira? E ele falou algo que mudou minha vida. Porque você tá pensando em Tony Robbins agora. Então, algumas vezes, alguém me manda um WhatsApp, depois eu vejo. Esse depois esfriou. Não tô dizendo que você tem que responder tudo com imediatez. Até porque tem assuntos que não são do teu interesse. Mas, um cliente pedindo informações, um cliente querendo visita, um cliente querendo marcar um café, agora, imediatamente. Porque ele tá pensando em mim agora. Um dos maiores erros das lojas online é que a gente entra em outra. Quem eu compro? O primeiro que me atende. Ou seja, em 5 minutos alguém não me atendeu, eu vou pro próximo. Então hoje nós temos que ter essa agilidade, essa rapidez. Por isso a inteligência artificial vem aí para nos auxiliar. Mas o fato é, existem mentalidades, forma de pensar, comportamentos e técnicas que eu preciso saber usar. Em vendas isso é fundamental. E falando agora em técnica, às vezes a gente só tem um momento para ser decisivo numa venda, que é o momento que eu tô conhecendo, né, o cliente, enfim. Se eu chegar para falar contigo e não despertar interesse, né, em conhecer a Fernanda, em conhecer a Village, passou. Tua agenda é lotada, tu, né, tem 1001 coisa para fazer. Então, assim, pensando naquela palavra que é muito dita no tal do pitch, né, tem ali 1 minuto ou menos até para se fazer. Tem alguma sequência, tem alguma regra de ouro que eu possa dizer para ti querer... Não, eu quero falar com essa guria mais um pouco. Bem, é uma excelente pergunta. Esse é o pitch de elevador que a gente chama, né? Então, estou encontrando alguém num coquetel, num evento, ou mesmo num elevador.
eu tenho 30 segundos. Então eu tenho que ter isso muito claro. O que a maioria faz? Encontra alguém, tudo bem, como é seu nome? Márcio, tudo bem, Márcio? Prazer, eu sou o Daniel. Você trabalha com o quê? Com vendas. Mais um. Oi, tudo bem, como é seu nome? Luiz? Maravilha. Você trabalha com o quê? Eu sou contador. Mais um. Então isso não é diferenciação. Eu sei que eu estou diante de um contador, de um vendedor. Agora, imagina que esse contador diga assim, como é seu nome? Luiz. Você trabalha com o quê? Eu ajudo empresas a ter maior lucratividade através da isenção fiscal. Como assim? Tu entende que esse cara captou minha atenção? Então o que eu preciso num pitch é saber dizer algo que desperte a curiosidade, que capte a atenção. Então o mais importante é a gente saber captar a atenção. Como é isso, Daniel? Eu sei que a analogia não é das melhores, mas é a que melhor se encaixa. É um anzol e eu quero pegar peixe. Se eu colocar um morango, não vem peixe, porque peixe não gosta de morango. Se eu colocar minhoca, vem lambari. Então, dependendo da isca, vem dourado, vem, né? Um peixe. Então, eu preciso acertar. Mas como é que eu vou saber? Bola de cristal. Não tem. É tentativa e erro. Testando. Então, às vezes, quanto mais geral eu falo, melhor. Mas, por outro lado, quanto mais específico, mais rápido é. Então, eu dizer que eu sou um contador, eu estou sendo geral. Mas, ao mesmo tempo, se eu dizer, eu ajudo empresas a ter maior lucro através de inteligência fiscal. Me fala mais disso. Então, por exemplo, como são os 4 passos para criar um pitch? Primeiro, vou me apresentar. Nome. Meu nome é. Segundo, eu ajudo quem? Quem é o público? Porque aí ele se conecta. Eu ajudo empresários como você. Pronto, me conectei. Eu ajudo mulheres 50 a mais. Eu me conectei com mulheres 50 a mais. Eu conecto na hora que eu digo. Tá, Dani, mas é que às vezes tem mulheres 30 a mais. Ok, mas é sobre a maioria. Então não fique sendo detalhista. E esse é um problema. As pessoas não conseguem ser... não conseguem nichar, porque diz, mas eu atendo todo mundo. Quem atende todo mundo não atende ninguém. Mas, Dani, eu vendo para homens e mulheres, tá? Quantos por cento da tua venda é feminina? 85%. Do que nós estamos falando? Fala para as mulheres. Se tem homem comprando, tudo bem. Mas quando tu falar das mulheres, o teu leque aumente. Número 1, nome. Número 2, eu ajudo quem? Quem é o público. Número 3, a resolver qual problema? A trazer mais lucratividade, por exemplo. Tá? E 4, usando qual método? Então é bom ter um método. Teve uma esteta, uma pessoa que trabalha com cuidados da pele e tal. Ela veio até nós, me procurou, o pai dela me indicou, ela disse, socorro, preciso de ajuda. Essa menina estava se separando do marido, o marido, enfim, tinha deixado ela, e ela não estava com renda alguma, 2 filhos. Ela ganhava mais ou menos 1.800 a 2.000 reais por mês de faturamento, num lugar que ela pagava só de locação 1.200. Sobrava 600, 800 reais, não tem como. Se não fosse o pai ajudar, ela estava ferrada. O pai me procurou, disse, ajuda ela, tá bom. Ela veio, perguntei, o que você faz? Ela me explicou. Quem é teu público? Mulheres. Tá bom, são mulheres. Você rejuvenesce. Então a gente também tem que gourmetizar, né? Por exemplo, o que você tá comendo? Pérolas de tapioca banhadas ao mais fino vinho português. Ai, que delicioso. E você? A mesma coisa que ele, sagu com creme. Então, sagu com creme é uma coisa, vale uma coisa. Agora, esferas de tapioca ou pérolas de tapioca tem outro valor. A linguagem, ela transforma isso. Então, nós criamos um pitch para ela. E também criamos uma metodologia. Ou seja, chamamos de método, vou chamar LR, tá? Que são as iniciais do nome dela. Então, o método LR era a forma como ela fazia. Aí ela começou a divulgar isso na rede social, começou a pintar gente interessada. Qual era o problema? Que as pessoas... E que horários tu tem? Eu tenho segunda, tenho terça, tenho quarta, e tenho quinta, e tenho sexta. Ora, se tu tem todos os dias, não deve ser bom, né? Tudo que tem muito não vale muito. Por que o ouro vale mais do que a prata? Porque tem menos ouro do que prata. Então nós pegamos um dia. Que dia tu... Quarta. Tá, mas eu tenho clientes em terça, nós vamos trocar. Não, elas vão cancelar. Ninguém cancelou. A gente tinha um horário de manhã para uma, horário para outra, sobraram alguns horários. Agora tu ligava pra secretária e dizia, eu queria marcar um horário com a fulana. Eu tenho quarta às 11 e quarta às 2. Qual horário fica melhor para você?
Nossa, não tem outro dia? São os horários que eu tenho. A gente não mentiu, a gente só disse pra ela, tu vai atender um dia por semana. E ela encheu a agenda do primeiro dia, fizemos o segundo, o terceiro, e nós tínhamos a semana inteira. Ela, que cobrava na época R$150, passou a cobrar 200, 250, depois mais tarde 300. Em questão de 90 dias, ela passou de R$1.800 para R$30 mil de faturamento. Imagina. Eu coleciono esses casos, porque eu ajudei a chegar lá. Mas o que ela fez? Se posicionou. Ela tinha um pitch claro. Meu nome vou chamar de Laís, eu ajudo mulheres a rejuvenescerem de 2 a 5 anos, a ficarem mais novas, mais jovens, tá? Através do método LR. Então, veja, nome, eu ajudo quem a resolver qual problema, através de qual método. Se a gente fosse fazer um aqui para Fernanda, como é que seria? Deixa eu ver. Meu nome é Fernanda Halter, eu ajudo empresários, ou empresas e empresários, se tu quiser colocar empreendedores, talvez, mas acho que empresas e empresários fica bem, proteger seus ativos intangíveis. Proteger seus ativos intangíveis. Qual é o problema do ativo intangíveis? Que tu e advogado sabem o que é ativo intangível. A maioria é a marca. A proteger a sua marca de maneira que você tenha um patrimônio importante usando as soluções da Village. Então, tem que ir testando e tal. E aí é diferente, porque... Como assim? Me fala mais disso. É sobre isso. Hoje eu vejo que no teu mercado tem muita gente trabalhando com marcas. Porque é basicamente abrir um escritório, parará. Mas poucas são as empresas que têm a estrutura da Village. A Village a gente conhece, a Village tem filiais em vários lugares, tem uma mega estrutura. Então, isso também tem que ser falado na hora de vender o produto. Mas veja, a venda, ela passa por algumas etapas, são 5. Primeira etapa, sintonia. Eu tenho que entrar em sintonia com o cliente. Alguns chamam de abordagem. Imagina que eu marquei com um cliente, o nome desse cliente é Maria. Eu chego lá e digo, Maria, primeiramente quero te agradecer por você estar me recebendo na sua empresa. Nós da Village temos ajudado muitas empresas e muitos empresários como você a proteger a marca, a gerar um ativo valioso através das soluções da Village. Eu vou te mostrar como fazemos isso, mas antes eu queria entender um pouquinho da tua realidade. Me permite fazer algumas perguntas? Claro. Aí eu começo com o diagnóstico, o segundo passo. Primeiro passo, sintonia. Segundo passo, diagnóstico. O diagnóstico é perguntas. Então, basicamente, são grupos de perguntas. Como é hoje a situação da tua marca? Tem registro, não tem? Com quem tu fez? Então, quero saber como é hoje. Que problemas você já viveu? Eu tenho que encontrar problemas. Entende? Se você me perguntar, por exemplo, vou perguntar para minha esposa, para Luciana. Luciana, quais são os defeitos do Daniel? Mesmo eu tendo, ela vai dizer, não, o Daniel não tem defeito nenhum. As pessoas se defendem quando a gente vai ao ataque. Então, primeiro eu perguntaria assim, o que você mais gosta do Daniel? Eu gosto que ele é isso, isso, isso. Bom, todo homem tem coisa para melhorar, não tem? O que você melhoraria? Aí ela vai falar. Da mesma forma, iria nessa cliente. Você tem um registro de marca? Tenho. Com que empresa? Tchá. Tá. O que você gosta hoje do serviço da Tchá? Eu gosto que eles... tal coisa. Tá bom. Que bom que você vai saber que você valoriza isso. E o que deveria ser melhor? E aí você vai anotando e vai aprofundando cada um desses itens até chegar na verdadeira dor. Através de perguntas eu consigo fazer isso. Então veja, as perguntas fazem com que eu descubra o que ele quer e por que ele quer. O verdadeiro motivo dominante de compra está no porquê, não no quê. A maioria dos vendedores descobre o que ele quer, registrar a marca. Mas por que ele quer registrar a marca comigo? Não, porque tal coisa. Entendi. Uma vez um cliente meu me chamou, Daniel, socorro, o que houve? Meu gerente foi embora, tô apavorado. Eu faturava 1,5 milhão por mês e assim que ele saiu começou a cair, eu tô faturando 1 milhão, meu ponto de equilíbrio é 1.200. Uau. Claro que ele não falou assim tudo, eu fui tirando dele com perguntas, né? Tá, então teu faturamento hoje é 1 milhão. E teu ponto de equilíbrio é 1.200? Há quanto tempo tá se fora de... 3 meses. Tá, e esses 200 que faltam estão vindo de onde? Sou eu que tô bancando, né? Tirando do teu patrimônio. Como é que tu tá te sentindo? Cara, eu tô louco, não sei o quê. Era isso que eu queria. Que ele trouxesse sentimento. Tá. Eu vou te apresentar um programa de treinamento, capacitação pro teu time. Quando eu mostrei o valor, tu é louco, cara. Como é que eu vou gastar isso tudo? Desculpa, eu não entendi.
Tu me disse que você já botou 600 mil fora. E tu acha esse investimento aqui... Não, desculpa. A conta não fecha. Não me chama de louco. Acho que o louco não sou eu. Não, tudo bem, olhando por esse prisma. Mas você me garante que eles vão fazer tudo? Ou seja, ele agora já passou da fase vale a pena. Agora ele tá na fase, mas realmente vai funcionar? E nós entramos nessa empresa e nós entramos dia 2 de fevereiro de 2024. No dia 28 de fevereiro de 2024, se não me engano foi isso, nós já tínhamos faturado 2 milhões e 200. Então, também é importante quando tu entrega o resultado, que é o caso da Village, né? Então, o processo de venda começa com sintonia, abordagem inicial, diagnóstico, descobre o problema. E aqui vem o problema, porque a grande maioria só quer falar, pula o diagnóstico. Eu tenho as gravações, eu gravo as pessoas. Uma das coisas que eu faço é gravar o vendedor vendendo. Ou em vídeo, ou em áudio. E aí depois eu olho, digo, quem falou mais durante a venda? Fui eu, né? Então quem deveria ser? O cliente, pô. Sintonia, diagnóstico, solução. Na hora da solução é que eu apresento. Você me disse que você tem esse problema. A Village tem essa solução. Você me disse que tem esse problema. A Village tem essa solução. Você me disse que tem esse problema. A Village tem essa solução. Ficou claro por que essa solução completa e resolve todo o teu problema? Ficou. O que você achou do que eu te apresentei? Eu gostei, eu só achei um pouco caro. Entendo. Se resolvemos a questão do preço, haveria algum outro ponto? Não, a questão do preço. Ou, sim, é que meu sócio tem um irmão que cuida de marcas. Então é outra situação. Então não é o preço, é outra situação. Mas pega a objeção, supera a objeção, cria desejo de compra e vai para o fechamento. O fechamento é muito importante que a pessoa faça uma tentativa de fechamento. Do mesmo jeito que tu vê se um bolo tá pronto, tu bota o palitinho, saiu sequinho, tá pronto, saiu molhado, não tá. Da mesma forma eu vou fazer com o cliente. Não é para enfiar o palitinho no cliente, eu vou avisar, tá? Mas é para fazer uma pergunta, o que você achou do que eu te apresentei? Se ele falou, adorei, gostei, o que ele disse? Tô pronto. Se ele falar, tem uma coisa, tem alguma parte do sintonia, diagnóstico, solução que faltou, né? Então, quando ele me fala, adorei, eu só pergunto, vai preferir fazer assim ou assado? Eu ajudo ele a decidir com perguntas alternativas, perguntas de oportunidade, olha, eu consigo te manter essa situação até tal data, depois disso já tal coisa. Então, eu vou mostrando para ele. E aí vai fechando. Então, isso mostra, através desse diálogo que eu estou colocando aqui, que vendas é um processo. Como eu trabalho com isso e treino isso, para mim é muito fácil montar um processo de venda aqui. No processo, ou seja, não improviso. E se eu tiver características e benefícios, eu monto ele completo. As características são do produto, né? Os benefícios do produto me dão o que ele vai me ajudar, o que ele vai resolver. Como um remédio que cura uma doença. Então, eu montei agora aqui, nesse exemplo, todo o processo de vendas. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Foi o que eu tenho feito há 30 anos, praticando. E eu treino pessoas para fazer isso. A gente tem treinamentos de 8 semanas, agora estamos fazendo treinamento de 2 dias. É um seminário, uma imersão, de sexta e sábado. Então, na sexta e no sábado, a pessoa entra, sexta e sábado ele sai vendendo. E a gente faz um exercício vender ao vivo. Para algumas coisas fecha legal. Por exemplo, colchão, dá para vender. Marca, não sei se conseguiria vender sem uma... Porque, aí tem outro detalhe, né? Se eu vou vender um registro de marca, é bom que eu tenha a venda consultiva. E não por telefone, um WhatsApp e tal, porque eu preciso entender tuas necessidades. Então eu tenho que ter essa venda consultiva. Ou aqui, né, presencial, ou num processo online, numa videochamada, né? Por exemplo, a DocuSign vende contratos e tal, né? Eles vendem através de videochamadas. Muita gente resiste. Eu não gosto, eu gosto de vender por WhatsApp. Isso é um preconceito, quase uma preguiça às vezes. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a venda é atrair, conhecer, gostar, confiar, comprar. Nós compramos quando confiamos. Então, se o cliente confia em mim, ele compra. Qual eu vou ter mais... A confiança eu vou ter mais rápido? No WhatsApp ou numa venda presencial? Olhando no olho, né? Então, em primeiro lugar, venda presencial. Depois, videochamada. Depois, telefonema. Depois, mensagem de áudio. Depois, mensagem de texto. Depois, redes sociais, os messengers da vida e tudo mais, né? Então, hoje, tu tem que ter domínio da venda. Aí a venda fica fácil. A venda acontece ao natural. Quando tu domina o processo de vendas. Mas a maioria não investe nisso.
A maioria vai tentando vender, vai falando. Tu é bom de papo, vai. Né? E não é por aí. Isso acabou, às vezes, prejudicando a profissão vendedor, né? Que se tem essa questão de, papo de vendedor, coisas assim. Tu mostra um lado de um convencimento barato, que é o que a gente conversou, de... Não, tu não confia, tu não compraria aquilo, e tu tá enfiando goela abaixo em alguém pra ele comprar, né? E não é isso que a gente hoje não é sobre eu vender, é sobre ajudar o cliente a comprar. A gente não gosta de vendedor que nos empurra. A gente gosta de vendedores que nos ajudam a comprar. A gente adora comprar, mas me ajuda a comprar. E não tenta me vender o que tu quer. Resolve meu problema, tira minha dor. Resolve meu problema, exatamente, tira minha dor. Esse é o ponto. Quando eu consigo isso, o cliente me indica, o cliente fala bem de mim, sabe? A venda começa a acontecer com outra naturalidade. Porque vender uma vez, todo mundo vende uma vez. Né? Agora, vender a segunda, aí é a confirmação de que realmente a gente é bom. O grande desafio nosso é esse, vender várias vezes. Né? A gente tem, por exemplo, hoje, dentro do digital, um produto que a gente chama de Clube das Vendas, que é a maneira mais fácil de ele conhecer meu trabalho. Porque nós temos que diminuir a resistência a ele conhecer. Por exemplo, vamos lá, eu tenho uma marca, eu quero registrar. Não vou citar números aqui, mas tu não tem um valorzinho mínimo para pagar. Não, ele tem que... Então, às vezes, ele resiste a fazer a marca. Como seria bom se eu pudesse dizer, paga R$97 e experimenta um pouquinho disso. Né? Então, a gente criou um produto mais acessível, onde por R$97 ele já tem um resultado incrível. Por quê? Porque eu diminuí a barreira de entrada. É sobre barreira de entrada. Então, às vezes, eu tenho uma loja que tem um produto em liquidação. Eu vou lá no supermercado X... porque tem um produto que está por um preço super especial. O que ele está fazendo? Rompendo a barreira de entrada. Eu normalmente não vou nesse supermercado, não entro nele, agora entrei, olhei e levei mais coisa por causa que tinha um produto que rompeu a barreira de entrada. Então são maneiras de... Então, a gente tem que estar muito atento no processo de venda, porque cada venda é uma venda. Se eu vou vender uma venda consultiva marca, é um jeito. Se eu vou vender contratos pela internet, é outro jeito. Cada produto tem o seu jeito. Perfeito. A gente tem papo aqui para continuar mais umas 3 horas, né, conversando. Mas quero agradecer, Daniel, do fundo do coração, a tua participação. Acho que quem ouvir, quem nos ver, né, nesse episódio, vai levar muita coisa. Então, já tomara que olhem com papel e caneta já para tomar nota dos insights. Então, foi muito bacana, gostei muito. Muito obrigada por ter topado participar aqui conosco, né? Fiquei muito feliz mesmo. Eu que agradeço também. E, gente, quero agradecer a audiência, né? No Inova API, o podcast da Village Marcas e Patentes. E se vocês quiserem mais conteúdos como este, não deixe de seguir no Spotify e no YouTube. Dani, um encerramento. Eu daria a seguinte mensagem, dou a seguinte mensagem. Estamos vivendo um tempo em que a atenção é o bem mais precioso, então todo mundo tenta roubar a atenção. Você que é um empresário, você que é um empreendedor e que precisa ter resultados nesse ano, ou enfim, quando você estiver olhando esse material, não se distraia. Essa é a frase, não se distraia. Porque a gente fala muito em se manter focado, mas parece que a palavra focado não deixa bem claro o que é. Eu estou traduzindo ela da melhor forma, não se distraia. Coloca a tua atenção naquilo que você quer colocar, porque quando você coloca atenção em algo, aquilo emana. Se eu colocar atenção na minha meta, nas minhas vendas, no que eu quero, isso acontece. Se eu desfocar, já era. E cuidado com o seu mental. Deixe de lado notícias. Não estou dizendo para você ser um pé de alface, não se informar, mas, sabe, leia coisas positivas. E quando alguém te encontrar e te perguntar como você está, eu costumo responder algo que eu aprendi há muito tempo. Cada vez melhor. Porque não significa que eu estou 100%, mas eu estou melhorando a todo momento. E quando você encontra alguém e diz, como é que tá? Cada vez melhor, cada vez melhor. A tua energia muda, a energia do outro muda. E a gente ajuda a construir um mundo melhor. Eu espero que a próxima vez que eu te encontre e eu te pergunte como é que você está, você me diga isso. Cada vez melhor. Obrigada, Dani.